Fala galera, estamos aí com mais um Startup Day, um local onde você encontra muito conteúdo sobre startups e empresa de impacto. Este ano diferente, 100% online, totalmente digital, mas uma coisa se mantém, só conteúdo de qualidade, só coisa boa para vocês. Agora, para falar para nós sobre o que muda na venda, no processo de venda em época de pandemia, vamos chamar o Head de Operações da IP Digital, Roberto Viana. Roberto, é com você, fica à vontade aí. Olá pessoal, tudo bem? Primeiro, agradecer pelo convite. É um prazer estar podendo falar para milhões de pessoas. Eu espero que muita gente, né, não só Brasil, aí, mas a gente tenha muita gente conectado aí para poder aprender um pouco sobre essas questões de processo de venda. Primeiro, eu queria contar um pouquinho sobre a IP Digital, né? Nós temos um sistema para gestão para óticas, nós somos focados em óticas, então é um RP. Eu costumo falar que fica mais fácil para as pessoas entenderem o que a gente faz. Eu falo que a gente é o Conta Azul para óticas, né? Então, a gente ajuda hoje clientes do Brasil inteiro. Nós temos mais de 3 mil clientes aí espalhados em todos os estados do Brasil, a cuidar da gestão do dia a dia, tanto na parte de controle de clientes, produto, estoque, emissão de nota fiscal, a parte de marketing, ajudar na parte de vendas também. Então, a gente sabe que o dia do pequeno, né, principalmente agora com essa questão da pandemia, tem sido bem diferente. E o que eu imaginei, né, para poder compartilhar hoje, eu tenho essa responsabilidade aqui de cuidar tanto desse processo de vendas. Então, eu tenho 2 operações comigo, que é a parte de vendas e a parte de sucesso do cliente, onde a gente faz todo o processo de diagnóstico, né, entende se o cliente realmente está no momento de compra dele, como que ele tem que proceder, como que a gente ajuda realmente esse cliente a ter sucesso, né? E quando a gente fala ter sucesso, o sucesso tem que ser do cliente, não é simplesmente a área de ter sucesso. Então, nesse processo, a gente faz exatamente isso, né? Entende quais são as dificuldades que o cliente tem e, a partir desse momento, a gente sabe como conseguir ajudar. E, posteriormente, a gente ajuda também na implantação. Então, a gente sabe que precisa de dar uma mão para esse cliente, principalmente nos primeiros dias. Então, a gente ajuda esse processo de implantação. Tem o time de CS, né, que entra em contato, entende as necessidades que o time de vendas havia levantado no processo de vendas, e a partir daí existe uma troca de informações para que esse cliente entre no processo de utilizar o sistema e começar realmente a obter o sucesso que ele espera, né? A gente sabe que quando alguém toma uma decisão de escolher um sistema ou comprar qualquer tipo de produto ou serviço, na maioria das vezes as empresas elas fazem isso querendo realmente ter algum tipo de benefício. Então, o importante é saber que tipo de benefício que ele gostaria de ter para que a gente possa ajudar nessa caminhada. Então, hoje, esse é um pouquinho dessa história nossa aqui. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês é como melhorar esse processo de vendas pensando exatamente nesse momento de pandemia, né? Nesse primeiro momento engajado com essa questão de sempre estar melhorando e tal. Então, o que acontece é que veio um cenário totalmente atípico. E quando a gente está falando de cenário atípico, a gente está falando de algo que ninguém passou por isso. E por conta disso, a gente precisa realmente fazer alguns tipos de adaptações. E no processo como um todo de venda, a gente sabe que existem vários tipos de vendas, né? Tem a venda que é uma venda por campo, né? Onde as pessoas precisam ir até o local, principalmente de comércios, né? As pessoas precisam ir até o local para poder consumir. E hoje houve uma grande mudança, né? A questão de fazer esse comércio à distância, né? O comércio remoto, ou até mesmo a venda por um e-commerce passou a ser bem mais forte para os clientes. Só que a gente sabe que durante esse processo a gente tinha algumas formas de trabalhar para que a gente conseguisse obter realmente essas informações dos clientes. E com essa mudança, realmente a gente precisou fazer algumas adaptações. Então, o que eu gostaria hoje de compartilhar com vocês é pensando exatamente nisso, né? O que a gente deve mudar no processo de vendas exatamente com essas mudanças que aconteceram. E o mais importante quando eu vou realmente fazer uma venda, né, eu tenho que ter um interesse genuíno de querer ajudar o meu cliente. Então,
diante desse cenário, o que eu vou compartilhar com vocês quais são as alternativas que a gente tem hoje, né, de conseguir fazer essas vendas remotas, e a partir daí, durante o processo da venda remota, o que você pode utilizar para realmente ajudar o seu cliente. Porque o que acontece é que, dependendo dos cenários, os clientes estão mais propensos ou menos propensos a realizar compras, né? Então, o que antes não era tão necessário, por exemplo, um pote de álcool em gel, né? Isso era um negócio que poucas pessoas utilizaram. Hoje passou a ser um item indispensável, né? Assim como máscaras, né? E outros itens aí. Ao contrário, por exemplo, de alguns itens que as pessoas não compravam, que poderiam até comprar com maior frequência, mas por conta da economia isso deu uma freada. Então, o que a gente precisa pensar o que eu vou mudar no meu processo de vendas para me adaptar. Obviamente que a gente precisa, os desafios de cada empresa realmente continuar o desafio de vendas aí, e a gente precisa de fazer algumas adaptações. Então, é exatamente isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, o que precisa realmente mudar nesse processo. Então, o que a gente precisa começar a pensar é assim, né? Toda vez que as empresas elas pensam em realmente fazer uma venda para um cliente, né? Seja de um produto, seja de um serviço, a gente fica com aquela coisa assim, tipo, vou pensar, vou elaborar qual que é a melhor forma de vender esse produto. Eu preciso vender o produto, eu preciso pensar qual que é a melhor forma de vender esse produto para o meu cliente. Só que a gente esquece de algumas coisas, né? Na verdade, a gente, quando vai comprar alguma coisa, a gente tem um processo para tomar uma decisão. E o que a gente precisa pensar como que o meu cliente pensa nesse momento para tomar uma decisão. Porque se eu for realmente fazer uma compra agora, provavelmente os meus questionamentos vão mudar, e até mesmo o jeito que eu vou realmente tomar essa decisão, até mesmo para poder saber se eu preciso ou não desse produto, isso vai mudar. Então, pensa o seguinte, como que você faz hoje para comprar um produto e serviço? Pensando nessa situação de pandemia, eu acredito que muitas das vezes a gente comprava algo talvez por impulso, quando se fala de fazer um B2C, né, a venda para clientes, e quando é para a empresa às vezes tem, algumas empresas que são maiores, né, ela tem já uma verba disponível para fazer investimento, e estando dentro da verba, as empresas tomam essa decisão. Algumas precisam de algum momento para poder se adaptar, elas estão crescendo e precisam se organizar, e cada um tem um momento. Só que a partir de agora, a gente percebe que não necessariamente eu estou disposto a investir, né? Ao contrário, tem muita empresa agora que não está disposta a investir. Na verdade, ela está precisando salvar dinheiro para que ela tenha um caixa maior e ao longo desse tempo ela consiga sobreviver. Porém, ainda existem necessidades, né? Existem algumas necessidades que precisam ser supridas pelos clientes, e o que a gente precisa entender bom, eu vou comprar alguma coisa, e quando eu estou comprando, eu tenho que colocar no lugar do meu cliente. Então, eu trouxe alguns exemplos para que a gente possa pensar em como que a gente faz para tomar uma decisão. Então, pensa o seguinte, você vai comprar um telefone. Então, normalmente, né, quando você está disposto a comprar um telefone, ou trocar mesmo o telefone que você tem, o que normalmente acontece você vai para a internet, vai começar a pesquisar características, né? Se você já tem um telefone anterior, você vai procurar saber o que esse novo telefone vai te dar de benefício. Por exemplo, no caso da Apple, as grandes evoluções elas são muito baseadas não só na usabilidade, mas na questão, por exemplo, de câmera, né? Os celulares hoje têm evoluído bastante na questão da câmera. Então, por que eu trocaria um telefone? Provavelmente porque ou ele tem uma câmera melhor, ou tem uma tela melhor, uma tela maior, ou um espaço de armazenamento maior, alguma coisa nesse sentido. Assim como qualquer outro telefone, provavelmente a sua decisão estaria sempre em qual benefício maior que esse telefone vai te dar. Então, a primeira coisa que provavelmente você deve fazer é fazer algum tipo de pesquisa, procurar saber mais alguma coisa, fazer algumas buscas e comparar algum tipo de site, e depois começar a falar, bom, onde que eu vou comprar esse produto? Então, você começa a fazer aquele processo natural que a gente faz, né? Que é começar a abrir um punhado de aba aí no computador, aí no navegador, e automaticamente você começa a comparar preço, né? Obviamente que quando o produto é igual, não tem nenhuma diferença, né? Se você for comprar o mesmo produto, mesmo celular, por exemplo, em diferentes lojas, o que vai variar, na verdade, provavelmente ou preço, ou talvez um prazo de entrega, que um pode ser mais rápido que o outro,
Essas são as mudanças, provavelmente, que você vai ter. Às vezes você quer, talvez, uma cor que tenha em algum site e o outro não tem. Então, às vezes pode dar alguma preferência para isso. Mas, no final das contas, é praticamente a mesma coisa. Mas você passa por esse processo, né, de fazer uma pesquisa, comparar, até você considerar um dos sites para tomar uma decisão. Aí você provavelmente coloca no carrinho de compra, né? Algumas pessoas fazem aquela tática, né, de colocar no carrinho de compra, fechar o navegador, esperar vir um cupom de desconto para poder comprar, até tomar realmente essa decisão de compra. Então, existe um processo na decisão de compra para comprar, por exemplo, um produto. A mesma coisa é quando você vai tomar a decisão, por exemplo, de assinar aí um serviço de streaming que te ajuda, principalmente agora, né, nesse momento aí de ficar mais tempo em casa, o que você vai fazer. E, anteriormente, né, a maioria das pessoas já conheciam o Netflix, agora existem outras opções aí também, que provavelmente o que vai variar é o que tipo de conteúdo que você quer assistir, né? Tanto também isso vai variar com relação a preço também, né? O quanto você está disposto a pagar por isso e os benefícios que cada um dos serviços de streaming vão te dar. Então, provavelmente, você vai fazer a mesma coisa. Você vai comprar, por exemplo, um eletrodoméstico, né? Algum produto para casa também, provavelmente você vai passar por esse mesmo processo, onde você vai fazer qualquer tipo de pesquisa, procurar saber de preços, e também a gente, naturalmente, o que a gente faz é procurar indicações, né? Então, a gente pergunta para um ou para outro, né? No caso do Netflix, quais as opções disponíveis tem, por que eu vou assinar a HBO ou tentar assinar a Amazon Prime, né? Cada um tem um benefício diferente. Então, provavelmente, você procura saber de alguém que já, de alguma certa forma, essa pessoa realmente já usou esse serviço, e aí, automaticamente, você fala, bom, eu também vou querer usufruir desse serviço, então, eu gostaria também de indicações. Vamos pensar também, né? A gente está falando só de produto aqui, mas a gente tem a questão de serviços, né? Então, por exemplo, se você é uma empresa e você tem interesse em dar algum tipo de benefício para os seus colaboradores, né? Então, eu coloquei um exemplo aí de algum benefício de um cartão alimentação, um cartão refeição. Isso também passa por um processo de tomada de decisão, onde você vai pesquisar os produtos que tem disponíveis no mercado, também quais são os benefícios, porque é um melhor que o outro, e assim por diante. Então, existe realmente um processo de tomada de decisão. Aí, por último, que é um dos exemplos que eu mais gosto, quando você precisa de um cara para poder fazer um serviço de encanamento, né? Um problema que aconteceu na sua casa. Nesse caso, dificilmente você acaba indo para a internet para tomar uma decisão, aí a gente vai realmente para alguém que já conhece, né? Você sai mandando, eu preciso de uma recomendação, provavelmente em algum grupo de discussão que você tem, que você vai falar o seguinte, eu preciso saber, alguém pode me indicar um encanador, né? Eu tive um problema aqui em casa, dificilmente a gente acaba indo hoje, por exemplo, para esse tipo de serviço para a internet, apesar de existirem sites que ofereçam esse tipo de serviço. Mas é exatamente isso que acontece, né? Quando eu tenho uma necessidade para ser suprida, automaticamente o que eu faço eu vou buscar uma alternativa. E aí, nessa busca de alternativas, quem está disposto a oferecer esse serviço tem que estar pensando exatamente isso. Que o meu cliente, quando ele está buscando um produto ou um serviço, ele passa por um processo. E o que eu tenho que fazer é suprir essa necessidade desses anseios que ele tem durante esse processo. Por quê? Quanto mais eu consigo resolver esse tipo de problema, mais você consegue ajudar o seu cliente a tomar uma decisão, né? E aí vem aquele questionamento, né? As perguntas que eu faço para as pessoas, né? Por que quando você vai comprar, né, alguma coisa, você se interessa por alguma coisa e faz uma pesquisa, depois você seleciona as opções e decide comprar, né? Você fala assim, olha, eu estou querendo escolher entre essas opções aqui, e aí você toma uma decisão de comprar. Você realmente avalia qual que é a melhor opção e faz a compra, né? E toma aquela decisão pela compra de um produto. Só que a hora que você está tomando a decisão, né? A hora que você realmente vai vender um produto, você está do outro lado, o que normalmente a gente costuma fazer é fazer uma campanha, né? Vendo celulares, melhores opções e menor preço, né? Então,
por que ao invés de atrair o meu cliente de uma forma onde eu consiga realmente oferecer opções e transformar isso numa forma mais consultiva, seja através de pessoas, né, seja através de uma interação de pessoas, ou até mesmo de um processo de conscientização através de conteúdo, por que eu não faço isso? Porque a maioria das vezes a gente quer aquela pressão pela venda, né? Necessariamente eu tenho que vender, então, cara, eu faço campanha já para poder vender, foco no preço, né? Tento colocar o máximo possível de campanha para poder queimar esse dinheiro e trazer as vendas, principalmente no momento de desespero. E o que a gente percebe é que o objetivo não é trabalhar dessa forma, né? Por quê? Porque provavelmente a maioria das pessoas estão pensando exatamente dessa forma. E o que a gente tem que fazer é como que eu consigo ajudar de fato o meu cliente a tomar, o meu futuro cliente, né, a tomar essa decisão, e por que ele escolheria por mim e não escolheria pelos meus concorrentes ou qualquer outra opção que ele tenha disponível no mercado. Então a gente realmente precisa pensar como o cliente nosso para tomar uma decisão. E aí, obviamente, a gente falando de cenário de pandemia, esse cliente ele está com muito mais questionamento para ver se realmente ele precisa de adquirir esse produto ou adquirir esse serviço nesse momento, né? Então, vem aquela velha frase, né? Você fala assim, poxa, mas por que eu faço isso errado, né? A gente nunca sabe por que a gente acaba fazendo isso errado. A gente acaba pensando em campanhas mirabolantes para atrair os nossos clientes, só que a gente esquece do principal, da principal situação, que ao invés de eu ficar falando sobre solução, eu tenho que falar sobre resolver problemas, né? As pessoas estão dispostas a avançar em tomar uma decisão por um serviço, porque ela quer resolver algum tipo de problema. E a gente esquece disso. Então, a gente só quer ficar focado em, meu produto faz isso, faz aquilo, ele é bom por causa disso, eu sou melhor que o fulano por causa disso e disso. E, no final das contas, né, a gente tem visto que as pessoas estão uma tendência muito maior em realmente tomar a decisão por problemas resolvidos do que não necessariamente por marca. Então, não é porque eu tenho uma marca muito forte hoje que as pessoas realmente falam assim, não, eu compro por conta da marca, né? Isso tem mudado bastante o perfil dos clientes para tomar uma decisão. Então, qual que é a melhor forma, né, da gente atrair o cliente, né? Eu não posso ir para aquelas formas apelativas, né? Então, tem muita forma apelativa no mercado para conseguir realmente fazer uma atração para o cliente. Por quê? Porque ele não está interessado na forma como você atrai, ele está realmente interessado em como você resolve o problema. E aí, quando a gente está falando dessa parte digital, o primeiro momento é o seguinte, existe a possibilidade de fazer uma atração no marketing do inbound e do outbound. E as pessoas, de uma certa forma, gera um conceito onde é um versus o outro, né? Que um tem que combater o outro aqui, e isso não necessariamente realmente é a melhor forma de trabalhar isso. Por quê? Porque depende do mercado. Não necessariamente esse mercado é um mercado onde, por exemplo, quando a gente está falando de inbound, eu vou entrar um pouco no detalhe dessas questões do inbound e também do outbound, depende muito do que você está disposto a ofertar. Né? Dependendo da situação, provavelmente o que você está ofertando para o seu cliente, provavelmente ele não tem nem noção que aquela solução está disponível. Então, eu falo que quando você vai tomar uma decisão, por exemplo, hoje você vai contratar, acho que de todo mundo, né? Hoje já tem um celular e contrata um plano de internet no celular e também em casa. Mas pensa que você está mudando de casa, você está indo para uma nova casa, e aí você vai tomar a decisão de colocar internet na sua casa. E aí, internet hoje virou um commodity que, tipo, as pessoas já conhecem, já sabem o que é, e não tem tanta diferenciação. Assim, né? Não tem um negócio assim, obviamente, você tirando as questões de velocidade, mas é internet do mesmo jeito. Então, isso não é algo que você fala assim, nossa, eu tenho que pensar mais detalhadamente. Tal. Acaba que a gente vai procurar alguém que já usa um ou outro, que não caia, né? Principalmente agora, nessas questões de usar realmente mais a internet por estar em casa. Isso, de uma certa forma, o que você vai ficar preocupado a internet não pode cair, né? Não pode ter problemas de conexão. Então, isso realmente passa a ser uma informação que é extremamente rica. Agora, se você está oferecendo, talvez... e quando você está falando de internet, obviamente, assim, né?
tá todo mundo sabendo o que é, para comprar é até mais fácil. Quando é um produto, por exemplo, você vai tomar uma decisão de contratar um sistema para sua empresa, alguma coisa desse sentido, provavelmente você vai pesquisar mais sobre isso. Então, ter conteúdo sobre essas informações, nem todo mundo oferece esse tipo de informação, isso passa a ser um grande diferencial. E, por outro lado, quando você tem uma solução que é uma solução talvez mais enterprise, que envolve mais pessoas, isso acaba impactando talvez um maior número de pessoas numa organização, isso acaba sendo necessário alguém poder oferecer isso, né? Então, dependendo do seu produto, né, você vai realmente usar uma estratégia de inbound ou uma estratégia de outbound. Isso não é um conflito, né, não é um contra o outro, na verdade são estratégias complementares. E aí, de novo, quando a gente está falando de cenários, a gente precisa realmente fazer algumas adaptações para isso, né? Então, quando você está fazendo um marketing inbound, né, e até mesmo a venda, né, como é que isso vai acontecer? Primeira coisa, você vai utilizar do marketing digital, ou seja, provavelmente boa parte das ações que você vai fazer estão ligadas ao marketing digital. O seu objetivo principal aqui é atrair visitantes para o seu site, para gerar leads, né, para a sua equipe de vendas. Então, você vai fazer campanhas para que esses leads entrem no seu site, façam a visitação, você tenha um tipo de conteúdo que você possa oferecer gratuitamente para que eles possam se interessar por isso. E aí, automaticamente, ele se cadastra e vai gerar um lead para a sua equipe de vendas, né? E aí entra um processo onde a sua equipe de vendas, com a parte desse lead gerado, ele vai entrar em contato com o lead para entender as necessidades, né? De uma certa forma, a gente fala que o lead já conhece a empresa, né? Por quê? Porque se ele pesquisou e aí ele começou a fazer todo esse processo, né? Vamos supor que ele vai realmente fazer uma tomada de decisão por um sistema, né? Ou por algum serviço em si, que uma aplicação na internet, um site, alguma coisa assim. Então, o que ele vai fazer? Provavelmente ele vai sair pesquisando, vai pegar algumas informações e ele vai colocar algumas opções para tomar uma decisão. Então, provavelmente ele já conhece de alguma forma, né? Ou se você já se relaciona com o cliente através de algum processo de automação de marketing, ele já te conhece e isso passa a ser um pouco mais fácil. Por outro lado, você tem o processo de outbound, né? Então, o outbound, você faz listas pré-qualificadas, onde você pode pegar algumas ferramentas que fala, bom, o meu cliente ideal aqui, ele tem essas características aqui, eu gostaria de pegar algumas informações de possíveis clientes que tenham essas qualificações também, para que eu possa entrar em contato. E aí o objetivo é realizar o máximo de ligações possíveis para conseguir esses potenciais clientes. O objetivo principal aqui, obviamente, que como esse cara não está levantando a mão, né, não é ele que está entrando em contato, você vai tomar muito mais não, né? Então, quando um cliente se predispõe a entrar em contato para buscar, para saber mais informações de algum serviço, ou até mesmo para querer fazer uma contratação, provavelmente esse cara vai estar mais engajado nesse momento e, consequentemente, o processo vai ser menos custoso, né? Agora, quando você vai entrar em contato, esse processo da venda ele é um tempo maior. Por quê? Porque esse cara ainda não te conhece, provavelmente ele não está no momento de compra, então realmente é uma venda onde o cliente ele precisa realmente ser educado, né? O vendedor ele precisa educar o cliente antes realmente de vender, ele não está pronto para aquilo. Pode ser até que por conta de uma mudança de cenário, e aí a gente pega de novo o cenário da pandemia, mais empresas estão necessitando, por exemplo, de alguma coisa. Então, pegando de novo o exemplo de máscaras, né, desses itens que são extremamente importantes, né, tanto máscara quanto o álcool em gel, ou seja, todos os comércios que vão estar abertos, enfim, que precisam disso aí, todo lugar necessariamente precisa disso. Então, provavelmente, passar uma lista de pessoas, né, de empresas que estão em funcionamento aí, necessariamente obrigatório, provavelmente ele vai precisar desses itens, né? Então, tem um potencial muito grande, esse cara pode estar no momento de compra. Ao contrário de você, por exemplo, ofertar alguma coisa que não necessariamente nesse momento os clientes estão prontos para poder comprar. Então, existe realmente esse momento que a gente precisa entender se o cliente realmente está pronto para poder comprar e até mesmo educar, né? Por que ele precisa daquilo? E até mesmo
existe uma coisa muito importante que falta realmente educar o mercado para algumas tecnologias, né, ou até para algumas soluções. Às vezes as pessoas não têm noção de que realmente existe uma ferramenta ou um produto ou um serviço que pode ajudar uma empresa a resolver algum tipo de problema, né? Por exemplo, se a empresa, ela, por algum motivo, ela está crescendo numa velocidade muito maior por conta desse cenário, né, e está precisando fazer contratações, provavelmente ela vai precisar contratar, mas ela vai contratar talvez à distância. Então ela fala, poxa, eu só conheci empresas que faziam contratações presenciais. Será que existe alguma empresa que faz contratação remota? Então provavelmente ela nem está sabendo disso. E ao contrário, uma empresa que faz essa contratação remota, o que ela pode fazer é procurar essas empresas que estão crescendo, né, e o trabalho remoto está aumentando e entrar em contato. Então isso acaba de encontro realmente na necessidade do momento que o cliente está buscando algum tipo de informação e às vezes ele não sabe como fazer isso. Então isso realmente depende do que você vai oferecer para o seu cliente e depende também da estratégia. Uma coisa muito importante é que estratégias de inbound, elas são estratégias de médio e longo prazo, né? Isso demora um certo tempo para que vire realmente uma geração de oportunidades aí com maior frequência. Já o caso do outbound, você vai ter um esforço muito maior, você vai gerar mais oportunidades, mais número de ligações, né? O esforço realmente é maior, e a taxa de conversão, né, que é a quantidade de pessoas que você vai falar para a quantidade de pessoas que você realmente vai conseguir avançar para realmente fazer uma venda ou uma potencial venda, isso pode ser um pouco menor. Mas é exatamente isso nesse processo onde você vai construir. Então, você tem duas opções aqui para poder fazer essas abordagens iniciais. Mas, beleza, isso aqui a gente está falando desse primeiro momento que é a atração. Como é que eu faço para trazer esses leads, né, para que eu possa entrar em contato e começar algum tipo de conversa. E aí, a partir do momento que eu entro em contato com algum cliente, né, para poder explicar, seja eu fazendo uma prospecção ou até mesmo esse lead vem através de algum tipo de ação que eu estou promovendo, isso, de uma certa forma, o processo começa a ser um pouco diferente. Então, se eu realmente for trabalhar num processo muito tradicional do que eu faço, isso provavelmente não vai ter, talvez, o melhor aproveitamento do que teria num momento tradicional, né? As pessoas hoje, elas não estão tão propensas a realmente fazer investimentos. E aí, como que eu consigo fazer esse diagnóstico de entender o momento que essa pessoa está, né? O que realmente ela está buscando, se ela realmente está aquela famosa, não, eu estou dando só uma olhadinha, ou se nessa olhadinha que ele está fazendo pesquisas, se às vezes ele não tem algum tipo de informação que você tem que realmente possa mudar a vida desse cliente. O que a gente fala é que provavelmente quando o cliente tem algum tipo de interesse, e esse papel realmente de explicar para o seu cliente, seja através de conteúdo, seja através de uma interação com pessoas, você realmente tem que ajudar a educar esse cliente para que ele tenha a maior quantidade de informação possível para poder tomar uma decisão. Obviamente, nesse cenário, o que muda é que as pessoas, quanto mais informações elas vão ter mais segurança para poder tomar uma decisão. Então, pensa que um gestor pediu para você escolher para ter uma ferramenta durante um processo que ele falou, olha, a gente precisa de conseguir ter essa ferramenta aqui para conseguir evoluir. Você vai ter que buscar informações, você não sabe primeiro se existe, obviamente você pode buscar recomendações, assim como a gente busca recomendações para qualquer tipo de situação também, né, de produto ou de serviço que a gente tem, mas a gente vai acabar selecionando algumas opções e a gente tem que tomar alguma decisão, fazer até uma matriz, né, de decisão. Normalmente, quando a gente vai fazer isso, a gente faz uma matriz de decisão que passa por alguns itens, né, a gente coloca alguns itens para tomar uma decisão, e isso não passa necessariamente só pelas questões de valores, né, isso passa realmente pelos benefícios que são prestados. E aí, num processo de vendas onde isso é bem feito, as pessoas acabam tomando uma decisão
exatamente por esse momento, né? Então, acaba que vendas passa a ser uma porta de entrada para o processo até mesmo de entendimento, né? Então, se, por exemplo, alguma pessoa entra no site e deixa uma mensagem lá falando, eu gostaria de saber mais informações. Se no primeiro momento que você recebe essa mensagem você já liga, a pessoa ela já percebe isso que é um processo diferente, né? Quanto mais rápido você entra em contato, mais rápido, obviamente, ela sabe que essa empresa está pronta para poder ajudar. Isso provavelmente vai refletir na tomada de decisão dela. Quando a gente fala realmente de tomar decisão por algum tipo de solução, o benefício vai muito além só de valores, né? Então, é melhor eu comprar, por exemplo, um sistema, ou um serviço, ou um produto que talvez vai me dar uma garantia maior, que vai ter um atendimento melhor, né? E aí você passa a ter outros benefícios que a gente acaba colocando na tomada de decisão para fazer uma escolha. Então, nesse processo como um todo, a hora que a gente realmente vai começar a conversar com o cliente, algumas mudanças precisam ser feitas, né? Então, pensa o seguinte, se quando você vai vender um produto, né, você fala muito mais sobre a sua empresa e seu produto. Então, eu já percebi, né, várias vezes, até mesmo eu, quando eu vou pesquisar para algumas soluções para a empresa, o que eu faço eu faço pesquisas e, obviamente, eu entro em contato para poder saber mais informações, eu quero que alguém me ligue, né, eu estou interessado. Quando alguém começa no processo a falar assim, não, porque meu produto é isso, é aquilo outro, as grandes marcas já são meus clientes e tal, esse cara tenta se posicionar muito mais pela reputação do que pela solução, eu já percebo que, tipo, tem alguma coisa estranha, né? Ficar ancorado simplesmente em, talvez, grandes players, provavelmente você pode resolver o problema dos grandes, talvez você não vai resolver um problema do pequeno, né? Eu gosto de falar que, quando a gente está falando de compra, né, normalmente o pequeno compra do pequeno, o médio compra do médio, o grande compra do grande. Dificilmente você vai ver um pequeno comprando do grande ou um grande comprando do pequeno. Isso tem, obviamente, que em algumas situações isso muda bastante, mas se tem alguém falando muito, muito, muito sobre o produto, sobre a empresa, você fala, bom, tem alguma coisa estranha aí, né? Até agora esse cara não está me falando sobre realmente se ele consegue me ajudar. Então, pensa um pouquinho no momento onde que você vai conversar com o seu cliente, ou até mesmo no conteúdo que você está gerando, se você fica falando muito sobre o seu produto, sobre o seu serviço, do que ao invés de falar sobre a empresa, né? Você tem focado realmente no problema do cliente? Porque se você não foca realmente no problema do cliente e fica falando sobre empresa, o que você faz, quantos clientes você já tem e tal, isso acaba que não faz muito sentido, porque o cliente, no final das contas, não está tão preocupado com isso. Porque se realmente ele estivesse preocupado muito mais com a marca do que com o produto, provavelmente ele não estaria nem entrando em contrato, ele estaria fazendo a contratação ou a compra do produto ou do serviço de forma automática, né? Então, não necessariamente faz sentido ficar falando sobre isso, né? E também existe um outro problema, principalmente quando a gente vai para soluções de serviço pela internet, né? Produtos de SaaS aí, né? De recorrência, de assinatura. Às vezes a venda começa a ser muito técnica, né? E o que é a venda técnica? O cara começa a falar tanto de produto, pega aquela sopa de letrinha de tecnologia, né? Mistura as palavras que o pessoal gosta de ouvir, né? Não, tem inteligência artificial, né? Tem, enfim, pega todas essas buzzwords que tem aí e começa a colocar tudo isso para poder falar que faz tudo e passa a ser uma venda muito técnica, e tem automação, e tem isso, aquilo, outro, tal, e no final das contas o cara fica até perdido e fala, não, esse produto não é para mim, né? Tem muita coisa que esse negócio tem e provavelmente deve ser caro, né? E aí começa a misturar a complexidade com a questão de valor e fala, não, se tem tanta coisa assim, eu não preciso de tanta coisa, então provavelmente esse negócio é muito caro e esse cara vai acabar desistindo. Então, se você, na hora de fazer uma abordagem com o seu cliente, você fala muito mais, começa a conversar muito sobre empresa e produto, não tenta descobrir por que aquele cliente está entrando em contato ou quando você conversa com ele, quais os problemas que ele tem. E a hora que você vai começar a falar sobre a sua solução, isso passa a ser muito técnico, isso não soa muito legal. Isso passa a ser um pouco agravante quando a gente está falando do cenário de pandemia, né? Então, fica pior ainda. Ou, nessa situação, passa a ser um pouco diferente. Ao invés de você começar realmente a perguntar sobre
falar sobre a empresa, né, a primeira coisa é perguntar qual que é o problema que esse cliente está tentando resolver. Então, se você, a primeira coisa que você vai falar é assim, bom, eu preciso entender realmente o problema que ele tem, né, que é essa qualificação, nesse momento de descoberta do cliente, e começa a questionar e saber como que você consegue ajudar, isso passa a ser um diferencial bem relevante. Você mostra para o cliente que ele vai ganhar, né? Então, principalmente quando o vendedor tem a gente tem aquele preconceito, né, que o vendedor sempre está querendo te enganar, sempre ele vai querer te oferecer talvez o produto mais caro, né? Então a gente sempre fica com o pé atrás. E na verdade o que a gente tem que mostrar para o cliente é que ele vai ganhar. Por quê? Porque ele vai investir um valor, obviamente, né? Todos os serviços têm o seu valor percebido, e automaticamente com o valor percebido ele tem que entender que ele vai ganhar alguma coisa. O produto, obviamente que o produto ou o serviço, obviamente que a partir do momento que você está investindo, você quer ter algum tipo de retorno. Então ninguém está disposto a pagar por alguma coisa só por ter, né? Só por uma questão de vaidade, a não ser que seja outro tipo de bem, né? Produtos de marcas, né? Isso aí é totalmente diferente. Agora, quando você vai para uma solução de venda e pensando nas startups como um todo aí, a gente quer oferecer soluções para a empresa, seja ela pequeno, médio ou grande, esse cliente, ele tem que ganhar de alguma forma, ou seja, ele está investindo algum valor e principalmente nesse momento, esse cliente, ele vai querer realmente ter um benefício real, né? Eu não posso investir agora e não ganhar nada. E, obviamente, entendendo quais são os problemas, você tem que demonstrar quais são os benefícios que ele vai ter. Então, a partir do momento que você vai realmente oferecer alguma coisa para o seu cliente, esse cara está interessado no que ele vai ganhar, e esse ganhar, isso tem que estar transformado em benefícios. Automaticamente, qualquer tipo de investimento que alguém esteja fazendo agora, se não tiver um benefício, e provavelmente essas pessoas estão procurando benefícios de curto prazo agora, provavelmente esse cara não vai comprar. Quando algum produto que você esteja oferecendo, que seja, se você é uma startup e está oferecendo alguma solução para o seu cliente, que é uma solução, um serviço pela internet, esse cara tem que olhar e falar assim, poxa, esse benefício que eu estou tendo aqui, ele vai me custar um investimento inicial, aonde depois talvez, aí dependendo do seu modelo de negócio, você vai pagar isso recorrentemente, ou é uma assinatura, ou é anual, dependendo do seu modelo de negócio, ou ele vai comprando ao longo do tempo, ele tem que entender que ele vai investir no dinheiro e esse benefício tem que vir. E aí a primeira coisa é saber assim, quais são os benefícios que o seu produto ou serviço está entregando para o seu cliente de forma prioritária. E aí a gente vem para um momento assim, por que alguém toma uma decisão de fazer uma contratação de um serviço? Por qual motivo ele toma uma decisão, principalmente no momento atual? Por que uma empresa vai desembolsar um valor, né, e pensando que investimentos agora, dependendo das empresas, elas não estão dispostas a fazer isso? Por que algumas empresas estariam dispostas, nesse momento, a fazer algum investimento, né? Então, por que as empresas compram, né? Então, tem, para mim, 3 motivos muito, muito fortes aqui para que essas empresas possam fazer algum tipo de investimento. E você, como startup que está interessado em ofertar um serviço para o seu cliente, né, para a empresa aí, você tem que pensar nesses 3 itens que são essenciais para o momento da venda do seu cliente. A primeira coisa é, o que você vai oferecer vai ajudar esse cara a vender mais? Então pensa nesse momento. O produto ou o serviço que você vai oferecer para essa empresa, ele vai ajudar, vai aumentar o número de vendas? Né? Então pensa, às vezes, essas pessoas não estão vendendo agora, elas não estão conseguindo fazer nenhum tipo de venda, e você quer oferecer alguma coisa para eles que, cara, se ele não está vendendo, provavelmente ele não vai conseguir vender mais, a não ser que seja de uma forma alternativa. Eu vou pegar um exemplo recente que a gente fez aqui. Então, a gente tem um RP onde os clientes fazem as vendas, e o que a gente pensou foi o seguinte, bom, as óticas, né, elas, dependendo dos estados aí, a gente tem acompanhado realmente o dia a dia, por ser um sistema online, para saber realmente quem está utilizando o sistema ou não, e tem muitas óticas que não estão utilizando porque realmente estão fechadas.
né? Tipo, a porta está fechada e esses caras não estão conseguindo fazer uma venda. Aí a gente olhou e falou assim, bom, como é que eu ajudo esse cara a vender? Mesmo com a porta fechada. Então a gente desenvolveu uma vitrine online, né? Não chegou nem no caso de ser um e-commerce de fato, mas é uma vitrine online onde eu consigo mandar uma URL, né, um link da minha vitrine lá, para que ele possa ver algumas armações, algumas opções de produto lá para poder vender para o cliente. Qual que era o objetivo desse? Nesse caso, o que a gente fez foi exatamente a gente oferecer alguma coisa para o cliente e aí a gente não cobrou nada para o cliente. Por quê? Porque ele não estava usando o sistema para poder fazer venda. Então, eu precisava o quê? Para que ele usasse muito o sistema, ele precisava começar a fazer venda. Ele não estava fazendo venda, então eu precisava ajudar ele primeiro a fazer venda. Então, o que a gente ofereceu foi essa vitrine online para poder vender. Então, se o seu produto vai realmente ajudar esse cara a vender mais nesse momento de pandemia, provavelmente ele vai estar disposto a querer investir. Existem outras opções também, né? A segunda opção é se esse cara vai economizar. Então, pensa no seu cliente. Bom, eu tenho realmente... eu estou no momento que eu preciso realmente economizar, eu preciso salvar dinheiro, porque eu não sei quanto tempo isso vai durar, então eu preciso realmente salvar algum tipo de dinheiro. E o economizar aqui, isso pode economizar tanto o tempo dele, então algum processo que ele faz de forma repetida e que envolve muitas pessoas para isso fazer, e isso talvez de uma forma mais automatizada, que traga relatórios, informações consolidadas, isso passa a ser um diferencial que é o que você está oferecendo nesse momento. Ou, a partir do momento que ele faz esse investimento, ele passa a economizar algum tipo de dinheiro, né? Então, ele fazia algum processo que precisava talvez investir mensalmente R$5.000 e agora, com a solução que você está ofertando, ele passa a ter que fazer um desembolso mensal de R$1.000. Isso a solução custa, por exemplo, R$2.000, ou seja, ele prefere pagar menos, que é R$3.000, que é o R$1.000 que ele vai ter que continuar pagando, mais os R$2.000 da solução, do que os R$5.000 que ele estava fazendo, ou seja, ele está realmente salvando o dinheiro. Então, provavelmente, se sua solução faz isso, ele vai querer fazer uma contratação. E, por último, se isso vai reduzir algum tipo de risco, né? Então, dependendo da situação, se você tem algum tipo de risco do negócio, e isso pode se agravar nesse momento de pandemia, né? Isso provavelmente a gente não está disposto a querer correr risco, né? A gente já tem muito risco envolvido nessa situação, principalmente que a gente não sabe quanto tempo que isso vai durar, qual que vai ser, quando que realmente, de uma certa forma, a economia vai acontecer. Então, existem alguns riscos, né? Principalmente com relação ao dia a dia, como é que a gente procede com qualquer tipo de situação que seja de forma remota, né? Isso tudo é uma coisa nova. E provavelmente boa parte também, tanto de legislação ou qualquer coisa, não estava preparado para esse momento. Então, se a sua solução, né, eu tenho visto muito essa questão de contratos, né? Antes as questões dos contratos precisavam realmente ser assinados presencialmente. E tem algumas soluções já que já fazem essa assinatura de forma digital e remota. Então, automaticamente, se você consegue reduzir um risco através de uma solução dessa, eu preciso assinar um contrato, mas agora eu não tenho condições de ir até o local, isso pode ser uma forma de reduzir um risco que você tem, que é pegar essa assinatura digital. E eu falo que, obviamente, você não precisa, seu produto, seu serviço não tem que compor todos esses três, mas, obviamente, né, se você realmente conseguir ofertar esses três produtos aí, eu acredito que provavelmente o seu cliente, ainda mais nesse momento, ele vai falar, cara, tá aqui meu dinheiro, né? Vamos contratar o seu serviço, o seu produto, porque você vai realmente conseguir me ajudar. Então, pensando nesse cenário, quando você vai fazer uma conversa de diagnóstico, de realmente entender o seu cliente, pensa que essa abordagem, nesse momento, ele precisa estar contemplando esses três itens aqui. Por quê? Ninguém está disposto a investir algo para não ter retorno, principalmente agora, e ninguém também está disposto a investir para tentar fazer testes, né? Então, isso automaticamente passa a ser um risco fazer uma contratação, ou passa a ser um risco muito alto investir agora sem realmente eu perceber que tem isso. Então, se o seu cliente não consegue enxergar que ele pode vender mais com a sua solução, ou ele pode economizar um tempo dele ou dinheiro com a sua solução, ou você está reduzindo um risco para ele, é seu papel conseguir conduzir ele para que ele possa enxergar isso. E aí, automaticamente, ele toma a decisão se faz sentido para ele nesse momento,
ou talvez o que você esteja fazendo é gerando uma venda futura, né? Às vezes ele não está propenso a tomar essa decisão agora por uma questão talvez financeira, mas ele fala, bom, realmente, se eu investir isso aqui, eu entendo que eu vou vender mais. Então, obviamente, isso passa a me ajudar bastante. Mas eu não consigo fazer isso agora porque eu acabei me comprometendo com outros investimentos ou alguns custos que eu tenho aqui e eu não posso fazer esse investimento agora. Mas a partir do momento que você faz essa venda mais consultiva e entrega isso para o seu cliente, o que acontece é que provavelmente ele vai lembrar de você, né? Então aqui você está educando ele para que ele esteja propenso a tomar uma decisão muito mais próxima com você. E obviamente que além desses três cenários aí que a gente está falando, que são esses 3 motivos que alguém realmente vai investir nesse momento, a gente precisa entender a situação do seu possível cliente para realmente tomar uma decisão, né? E a venda passa a ser uma venda consultiva. E essa venda consultiva significa que você é o médico, né? Você é o médico onde você vai começar a fazer perguntas para o seu cliente e automaticamente o seu cliente é um paciente para poder te dar as respostas, né? Quando você vai ao médico, você vai no médico e ele começa a te fazer perguntas. Automaticamente você o paciente faz exatamente isso, né? O médico ele chega lá, te pergunta, faz algumas perguntas, você faz um diagnóstico e aí você fala, bom, aí você tem que tomar esse remédio. E é exatamente o que você tem que fazer. Identificar quais são os problemas que ele tem para receitar qual que é o melhor remédio para ele tomar naquele momento. E aí vem aquela pergunta clássica, né? Mas tá bom, como que eu faço isso? Como é que eu consigo entender? Então tem várias técnicas, né, para poder fazer isso. Eu vou passar uma simples, eu gosto dessa técnica, ela é bem simples, ela, na verdade, tem muitas outras técnicas que passam por essas situações aqui, mas eu gosto muito do spin, o spin selling, que isso resume basicamente também esses momentos que a gente precisa, tanto de entender o momento do cliente e fazer algumas perguntas para que realmente ele possa entender a necessidade de compra nesse momento. Então, basicamente, né, eu tenho um livro que fala sobre o spin selling, está aqui para poder mostrar, né? Então isso realmente é um livro que foi feita uma pesquisa, então foram 30 pesquisadores aí com mais de 35 mil ligações em 20 países, eles fizeram essas pesquisas para poder de montar esse framework, né, esse processo aí para poder fazer a venda, que basicamente passa pelo SPIN, que são as 4 letras, que é a situação, o problema, as implicações e a necessidade suprida, né? Então a situação é entender primeiro qual a situação que o seu possível cliente esteja naquele momento. Então, por que ele está querendo aquela solução? Ou porque se você vai fazer um processo de outbound, você vai ligar para ele, precisa entender se a situação que ele se encontra realmente é uma situação que faça sentido para ele tomar uma decisão, né? Então, a pergunta que você tem que fazer para ele é uma pergunta mais aberta para saber do momento que ele está. E automaticamente, então você, por exemplo, você tem uma solução, né, de contratação de um serviço remoto, né? Você está precisando realmente fazer contratações? Porque se ele não estiver precisando fazer contratação, provavelmente ele não vai precisar do seu serviço. Você oferece, sei lá, um sistema para um RP, né? Então, será que realmente o seu cliente está precisando de um RP nesse momento? Então, você precisa realmente entender a situação dele. Ele está fazendo vendas ou não está fazendo vendas? Ele está precisando de fazer algum tipo de economia e você oferece uma situação de economia? Então, a primeira coisa é exatamente isso, entender a situação. O segundo item é entender qual que é o problema. Então, diante daquela situação, que tipo de problema que ele tem? E esse tipo de problema, ele realmente vai variar de cliente para cliente, porque nem todo mundo tem o mesmo problema. Por mais que você possa ser uma solução mais específica, né? Então, uma solução, por exemplo, de contratação, uma solução de RP, uma solução de venda por e-commerce, cada um tem um problema diferente, né? Às vezes, o cara que está procurando uma solução de e-commerce, o problema dele é simplesmente criar uma vitrine para os seus clientes. Outro não, às vezes ele faz um volume de vendas, o volume dele de vendas aumentou, ele está precisando, na verdade, talvez fazer entregas diferentes, está procurando uma empresa talvez de transporte que consiga fazer uma entrega talvez mais barata que os Correios, ou uma empresa de transação, porque o custo da taxa que ele está fazendo com a solução que ele tem hoje está sendo um pouco alto. Então ele tem um problema diferente. E automaticamente, a partir do momento que você descobre esse problema, você tem que entender quais são as consequências que isso é gerado, né? Quais são as implicações, né? O que acontece, por exemplo,
se a pessoa tem uma solução lá de e-commerce, assim, o que acontece se ele continuar vendendo mais e pagando uma taxa maior? Automaticamente, né, o que acontece é que ele vai tá gastando mais, né, o custo dele está aumentando, então ele quer reduzir custo, né, pegando aquele segundo ponto lá, né, vou conseguir oferecer uma solução que vai reduzir o custo para ele. Então, a consequência disso você entender a consequência disso, começa a ficar mais claro para o seu cliente o motivo dele fazer essa contratação. Então, você pergunta para ele qual que é a consequência, né? O que vai acontecer se você continuar, o volume das suas vendas aumentar e você continuar pagando uma taxa maior? Né? O que acontece se você precisa fazer uma contratação de forma remota e não achar uma empresa para poder fazer isso? Automaticamente vai demorar mais tempo para contratar e automaticamente para resolver seus problemas internos. Então, quando você entende qual é a consequência de você não resolver esse problema agora, isso vai ficar mais fácil de mostrar para o seu cliente. E por último, você entra na necessidade suprida, que é você realmente falar, olha, eu consigo te ajudar mesmo com a solução que a gente tem, nesse momento, na sua situação que você tem agora, para esse problema que a gente discutiu aqui, eu consigo evitar que essas consequências continuem acontecendo, né? Ou eu consigo te ajudar que isso melhore esse cenário. E basicamente, através dessas perguntas, você consegue realmente mostrar para o seu cliente que pode ser o melhor momento de tomar a decisão. Só que quando a gente está falando de momento, quando a gente vai tomar uma decisão, isso tem por trás uma psicologia de como que a gente toma essa decisão. Então, lembrando desses 4 itens aqui, quando a gente vai realmente tomar uma decisão, o que acontece é o seguinte: a primeira coisa eu preciso entender qual o cenário que eu estou hoje e qual o cenário que eu pretendo ir. Então, pensa o seguinte: se a partir do momento que você começa a fazer perguntas de situação e você identifica, né, que esse cara está num presente positivo, ou seja, para ele está tudo ok, ele não está tendo problema, aquilo não parece ser um problema para ele, provavelmente ele vai querer vai querer ficar daquele jeito. Então, por exemplo, eu não estou tendo um tipo de custo para mim está ok, as vendas para mim está ok, então eu estou num cenário bom. Então, provavelmente, quando a gente está num cenário positivo, no presente nosso é positivo, a gente quer manter. Então, a gente não está disposto a querer fazer nenhum movimento por conta disso. E normalmente é o que a gente chama de zona de conforto. A partir do momento que você faz um diagnóstico, né, de presente negativo, provavelmente você vai querer mudar. Então, se existe um problema e esse problema é grave, ou esse problema com o passar do tempo, ele passa a ser maior, provavelmente eu vou querer fazer uma mudança. Então, esse, obviamente, é o melhor dos cenários, né? Você enxergar que o seu lead está num presente negativo e ele precisa realmente melhorar alguma coisa, precisa mudar. Por conta disso, você tem que fazer o seguinte: então, independente se ele esteja num presente positivo ou num presente negativo, o seu papel como vendedor, e principalmente nesse momento, o que você tem que mostrar para ele é que tem 2 possibilidades. Lá no futuro, isso ser muito melhor, ou lá no futuro, isso continuar sendo um problema. E é aí que esse cara vai tomar a decisão de contratar ou não. Porque pensa o seguinte: se ele tiver num presente positivo, ele vai querer manter, só faz sentido ele trocar ou contratar a sua solução se realmente isso for melhor. E se ele está, por exemplo, nesse presente positivo, você contar para ele que pode ser pior. Então, ele só sai do presente positivo se lá na frente isso for melhor, ou automaticamente se você contar que pode acontecer alguma coisa que ele não sabe e que provavelmente ele vai querer fazer aquela questão de evitar um risco que às vezes ele não sabe que está tendo. Então, nesse momento aqui, o presente negativo, ele vai querer mudar se ele vai conseguir enxergar que ele pode alcançar isso. Então, a mudança, o que você tem que fazer para que o seu cliente faça a contratação, é que você vai ter que mostrar para ele o futuro. Então, o que eu faço, que eu gosto de mostrar é falar assim: faz o seguinte, pega esse cliente e projeta ele no futuro. E fala para ele o seguinte: olha, você continuando desse jeito, né, daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano, se você continuar desse jeito, você vai ter um futuro negativo, ou seja, as consequências, você só vai aumentar os seus problemas. Você quer continuar aumentando os seus problemas? O que esse cara vai falar? Se ele está num presente positivo, você vai mostrar para ele que o futuro dele é negativo, ele vai querer evitar. Então, ele tem que ter essa consciência, mas ele só vai ter essa consciência se você realmente ajudar ele.
se você mostrar para ele que as consequências de continuar desse jeito podem ser ruins. Como ele está no presente positivo, ele vai evitar se você contar para ele que isso vai ser ruim. Agora, nesse presente negativo, da mesma forma, se está ruim e você mostrar para ele que projetado no tempo isso está ruim e vai continuar ruim, isso automaticamente ele vai querer evitar. Por outro lado, ele estando num presente positivo ou num presente negativo, e você fala, olha, existe solução para isso, e você vai melhorar, se você contratar essa solução, se você contratar esse serviço, esse produto aqui, o que vai acontecer é, você vai mudar do estágio positivo que você está, ou presente negativo, num presente positivo, ele vai querer alcançar se isso for realmente melhor do que está hoje. Então, por exemplo, eu faço, por exemplo, 50 vendas no mês. Com a solução, você vai dobrar a quantidade. Poxa vida, vou querer contratar, né? Eu vou vender mais. Isso vai ser melhor para mim. Então, isso, com certeza, faz sentido para ele querer alcançar isso. Porque se ele está investindo para que isso melhore, ou seja, o futuro dele é positivo, melhor o estágio que está aqui, ele vai querer sair dessa zona de conforto. Por quê? Porque mudança gera desconforto. E eu não vou querer manter uma coisa, algo que está bom, só faz sentido eu querer mudar se realmente isso for melhor. E no caso do presente negativo, eu com certeza vou querer alcançar aquele presente positivo. Então, pensando no seguinte, quando a gente combina os 3 itens, né, que fazem as pessoas comprarem, as empresas comprarem, tomar uma decisão, coloque isso para que você possa tomar a decisão. O primeiro ponto é, eu estou realmente vendendo, ajudando esse cara a vender mais, esse cliente meu ele vai melhorar, né, esse futuro dele pode ser positivo, ou seja, pode ser melhor do que o momento atual. Ele está economizando isso, tempo, dinheiro, e aí provavelmente ele faz um processo muito demorado, e às vezes ele pode até estar no presente positivo, mas ele não percebe que se ele continuar desse jeito vai ficar negativo, então você vai ajudar ele a economizar algum dinheiro, ou seja, se ele continuar fazendo isso, ele poderia estar economizando algum tipo de dinheiro, economizando tempo para sobrar, para poder investir esse tempo em outras atividades, né, e evitar algum tipo de risco, né, automaticamente. Então, quando você casa esses 3 itens e automaticamente projeta o seu cliente lá na frente e ele percebe que existe realmente um ganho, ou ele quer evitar isso, ele está pronto para tomar essa decisão. Então, só quem só consegue tomar essa decisão se você ajudar. E por isso a gente vai para essa venda mais consultiva, né? Explicar para ele. Então, nesse processo, o que realmente muda para o seu cliente é que você precisa mostrar para ele, precisa evidenciar que ele vai ter ganhos. Porque se ele não tiver ganhos, ele não perceber que isso realmente vai ter um futuro positivo, ele vai ter uma mudança, que ele vai melhorar, provavelmente ele não vai tomar essa decisão. E por que a gente chama de psicologia da mudança? Ou seja, mudar é um negócio ruim, né? A gente não gosta de mudar. Mudança gera desconforto, mudança gera problemas, né? A gente tem um desconforto. E toda mudança passa por um período de adaptação, que é aquele momento onde você, vamos supor que você já tinha um sistema, vai trocar de sistema, tem que migrar, então isso é um desconforto danado, né? Então, ou você não tem e vai começar a ter, as pessoas vão ter que receber treinamento de novo, é um desconforto também. Por conta disso, a mudança é um problema. Só que essa transformação, o que você tem que mostrar é que vai ser melhor. Então, o recado que eu quero deixar para todo mundo aqui, para pensar na hora de fazer uma oferta de um produto, de um serviço para uma empresa, é pensar da seguinte maneira: qual a transformação que eu vou causar amanhã na vida dos meus clientes? O que vai mudar de fato? O que vai ser o divisor de águas, né? Antes de mim e depois de mim? O que realmente eu consigo agregar para o meu cliente? Como que, a partir do momento que ele começa a fazer a implantação do meu sistema, a adaptação do meu sistema, como que isso de fato muda na vida dele? Porque se não transformar, se não mudar a vida dele a partir do momento que você oferece essa solução, provavelmente ele vai querer cancelar em breve. Então, o que vai realmente mudar na vida do seu cliente, principalmente no cenário atual, é saber a transformação que vai causar no amanhã dele. Se amanhã ele fizer a contratação, passar 15 dias, passar 20 dias, passar um mês, e ele não perceber de fato que isso está mudando, o que vai acontecer de fato é que ele vai cancelar e ele vai ficar muito insatisfeito. Então, esteja de verdade focado nessa necessidade de transformar a vida do seu cliente, principalmente no cenário atual de pandemia. Ok? Bom, é isso.
Espero que todo mundo tenha gostado aí dessas dicas boas, principalmente para esse cenário. Fiquem à vontade aí em poder me adicionar no LinkedIn. Se quiser estender esse papo depois de terem assistido o vídeo aí, fique à vontade, pode me adicionar no LinkedIn, pode também mandar e-mail. E eu tenho o maior prazer, adoro compartilhar, faço isso aqui com o maior prazer, fico muito feliz mesmo de poder ajudar a todo mundo aqui, beleza? Muito obrigado, um abraço para todo mundo aí, boas vendas. Opa, e olha eu aqui de volta mais uma vez. Agora a gente está indo para os últimos ciclos de palestra dos palcos, dos palcos temáticos, né? Que são as palestras das 15 horas. Então, para você que acabou de assistir aí esse ciclo das 14, é fácil. Você tem que sair dessa sala que você tá, lembrando mais uma vez, e acessar lá no ambiente gamificado a parte de palcos e cada um dos 5 palcos e entrar na sala da programação que você quer assistir. Então é isso, agora às 15 horas a gente tem 5 conteúdos novos começando. Além disso, a gente tem lá o ambiente do café, os estandes de startups com mais de 100 startups expositórias para você conhecer e também os estandes institucionais. Vai lá, dá uma passeada no evento, se conecta com outras pessoas. A gente tem participante do Brasil inteiro aqui com a gente hoje. Então vamos aproveitar, não perca essa oportunidade, tá bom? Até daqui a pouquinho. E fica ligado, a gente tem conteúdo até mais tarde. Não pensa que porque é sábado, a live vai até de noite, para depois você curtir as lives musicais aí, tá bom?